eu vou te ensinar a fazer o seguinte: você vai ter dois espectadores, um do seu lado esquerdo e um do seu lado direito. Então você vai dar uma breve misturada nas cartas assim, e provavelmente assim. Aí você vira pro primeiro espectador do lado de cá e fala para ele assim: ó, por favor, levanta aqui uma pequena quantidade de cartas, mas o número exato você que decide. Vamos supor que ele corte esse tanto. Você fala, perfeito. Aí você vira pro outro espectador e fala assim, por favor, escolha qualquer uma dessas cartas. O cara, por exemplo, escolhe essa. Você pode ver também, você não vai adivinhar a carta. É o 2 de paus. Então você diz pra ele, você poderia ter escolhido qualquer uma dessas outras cartas, mas você escolheu justamente o 2 de paus. Certo? Certo. Devolve aqui a carta na posição que você pegou. O cara vai lá, coloca a carta dele aqui dentro. E você dá 2 ou 3 cortes aqui no baralho. E deixa o baralho aqui na mesa. Aí você vira pro espectador que está desse lado, fala para ele, ó, vai colocando as cartas daqui para cá. Aí ele começa. Aí você fala devagar, vai devagar. E vai sentindo a energia da carta e vai passando até você sentindo a energia de parar. Aí vamos supor, ele vai passando aqui. Fala, parei. Aí você, beleza. Você poderia ter parado em qualquer uma das cartas. Poderia ter parado nessa, 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 mas você parou nessa. Vamos ver a carta que estava antes da carta que você parou. Um 10. A carta que estava imediatamente após a carta que você parou. Um AIS. Que numericamente seria o 1, né? Agora, você não parou nem no AIS nem no 10. Você parou, vamos descobrir pela primeira vez, no 8. Você parou no 8. Aí você virou para outro espectador e fala, por favor, conta daqui para cá 8 cartas. O cara vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí o espectador com o baralho nessa mão, o mágico vai lá e fala, a carta escolhida tem que estar embaixo de 8 cartas. E prova que a carta escolhida estava efetivamente embaixo de 8 cartas, não embaixo de 7, não embaixo de 9, embaixo de 8 cartas. Para fazer isso é muito fácil. Você vai separar os 8 e os 9. Os 8 e os 9 do baralho. Mistura eles. Aí você faz o seguinte procedimento, isso quando ninguém está olhando, quando você estiver sozinho. Você vai intercalar uma carta qualquer entre os 8 e os 9. Dessa forma. Ficou assim. Vai colocar isso em cima do baralho, vai colocar mais duas cartas em cima dos 8 e 9. Então vai ter duas cartas. Aí vai ter uma carta que é ou 8 ou 9. Aí vai ter mais uma carta que não importa o valor. Aí vai ter ou 8 ou 9. E assim sucessivamente. Muito bem. Na hora de fazer a mágica, você levanta um terço do baralho, coloca aqui, levanta mais um terço, coloca aqui, levanta mais um terço, coloca aqui. Pega esse primeiro, pega esse segundo, pega esse terceiro. Tem gente que gosta de fazer assim. Tanto faz. Se você ainda não assistiu todos os vídeos do meu canal, eu recomendo fortemente que assista, porque eu ensino em alguns outros vídeos detalhadamente como fazer cortes falsos que parecem muito cortes reais, como por exemplo esse aqui. Ou esse aqui. Então, você está com o baralho na mesma posição que você estava antes de fazer esse corte aqui. Que é duas cartas quaisquer, depois uma carta que é ou um 8 ou um 9. E depois 8 e 9 intercalados com cartas aleatórias. Assim. Então você vira para o espectador que está do seu lado direito, fala, por favor, corta o baralho, mas levanta apenas uma pequena quantidade de carta. O número exato quem vai decidir é você. Mas levanta menos do que a metade, por favor. O cara corta, por exemplo, essa quantidade. Pode ser um pouco mais, um pouco menos.
coloca ali. Fala para ele ficar protegendo com a mão em cima. Então você vira para o espectador do seu lado esquerdo, fala, por favor, escolha uma carta. O cara escolhe. Você fala para ele mostrar a carta que ele escolheu para todo mundo. Ele mostra, no caso do nosso exemplo vai ser o 6 de paus. Você diz para ele que ele poderia ter escolhido qualquer uma dessas outras cartas, mas que ele escolheu justamente o 6 de paus. O detalhe importante aqui é que na hora que você fala para o espectador, ó, você poderia ter escolhido qualquer uma dessas cartas, esse é o momento do truque. Então ele fica totalmente no momento em que ninguém está prestando atenção aqui. Você podia ter escolhido qualquer uma dessas, mas você escolheu essa. Para que serve isso? Você vai olhar 2 vezes 4, 8. Aqui, 8 cartas. Ó. Você vem de 4 em 4. Você faz assim, ó. Você poderia ter olhado qualquer uma dessas. Passa 4, passa mais 4. Terminou. E aí, quando terminar, você tem 8 aqui certinho, separado. Você volta fazendo o break do dedinho. Você volta. Essa separação aqui você elimina com o dedão, apertando aqui para baixo. E aqui você fica com o dedinho marcando a separação de 8 cartas aqui. Então, soltei aqui, vou fazer de novo. Você vira para o espectador e fala: você poderia ter escolhido qualquer uma dessas cartas aqui, mas você escolheu justo essa. Pronto, eu já estou com as 8 cartas aqui. Você poderia ter escolhido qualquer uma dessas. Você poderia ter escolhido qualquer uma dessas aqui, mas você escolheu justamente essa. Pronto, já está separado aqui. 2, 4, 6, 8. Porque assim, a carta do espectador, quando ele devolver, vai ficar embaixo de 8 cartas. Para arrematar com chave de ouro, quando você for pedir para ele devolver, você fala assim: devolve a carta aqui no lugar onde você tirou. Não é o lugar onde a carta dele estava, mas você fala como se fosse, para sugerir que é uma posição qualquer dentro do baralho, ou a mesma que ele tirou. Devolve aqui no meio do baralho, onde você pegou, e pronto. Você colocou 8 cartas em cima, a carta dele é a nona de cima para baixo. Então você pede para ele devolver a carta aqui de onde ele tirou. Ele vem, coloca aqui, você corta novamente o baralho. Dessa forma, nessa sequência, o primeiro que você coloca é o primeiro que você recolhe, o segundo que você coloca é o segundo que você recolhe, o terceiro que você coloca é o terceiro que você recolhe. Coloquei esse primeiro, coloquei esse segundo, coloquei esse terceiro. É assim que funciona. E aqui está pronto. É só finalizar agora. Então você vira para esse espectador e pede para ele ir passando as cartas daqui para cá. E ele provavelmente vai começar a fazer isso. Você fala, não, devagar. Devagar. Aí ele vai passando. E aí, enquanto ele vai passando, você fica em silêncio, que é para ele passar, para ele parar logo. Senão ele pode ficar passando um tempão. E se ele tiver pego quase metade do baralho, ele pode passar até da posição que tem 8 e 9. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, quando você fica em silêncio e fica olhando para ele contar, ele vai se sentir numa situação desconfortável e vai querer parar logo. Então ele vem e para, vamos supor, aqui. Aí você, de duas uma, ou você está contando quantas cartas ele passou mentalmente, na sua cabeça você vai tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou você, se você tiver perdido a conta, ou se ele fez alguma pergunta, ou se você se distraiu por qualquer motivo, você abre assim um leque aqui na mesa e fala: você poderia ter escolhido qualquer uma dessas. Você poderia ter escolhido essa. E nisso você vai vendo. Nisso você vai vendo se ele colocou um número ímpar ou um número par de cartas. Você vai contando mentalmente. 3, 6, 7, 8, por exemplo. Então, você sabe que essa carta está numa posição ímpar. Então você tira essa. Se essa carta tivesse, por exemplo, se ele não tivesse passado essa e essa carta fosse a sétima, você ia puxar essa. Ia ser um 8. Como ele passou essa, você vem nessa, que está numa posição ímpar. Vai ser um 9. Tanto faz se for 8 ou se for 9. Se for 9, o que der aqui, beleza. Você vem, vira essa carta, fala podia ter sido um 7, vira essa, fala podia ter sido um 5. Vem aqui e fala para esse espectador: a sua carta é a nona carta. Está na nona posição. Agora, se ele tivesse contado 7 cartas aqui, ia valer o 8. Aí você ia dizer que podia ter sido um 7 aqui, podia ter sido um 5 aqui,
mas que foi justamente 8. Aí você vira para esse espectador do seu lado esquerdo e fala: a sua carta está exatamente embaixo de 8 cartas. Se você acha que vale a pena continuar aprendendo a fazer mágicas como essa, se inscreve no canal, porque eu não sei até quando esses vídeos vão ficar no ar, então você precisa ser notificado assim que esses vídeos são lançados, para que você possa assisti-los antes que eles eventualmente sejam removidos. Se inscreve no canal aí, falou! Se você gostou dessa mágica, clica no link que está na descrição do vídeo.